Fala pessoal, chegando com muito amor e muita alegria para apresentar mais um tema a vocês. Estamos na série Fé e Performance. Nós precisamos entender que a fé não é meramente uma teoria, não é simplesmente um sentimento. Então, se eu digo ter fé e viver na fé, qual tem sido o meu comportamento no âmbito da fé? Qual o meu desempenho, a minha performance enquanto pessoa de fé? A palavra de Deus deixa muito claro para cada um de nós que a fé precisa se manifestar de maneira concreta. E se assim não for, ela se torna uma fé mentirosa, vazia, estéril e morta. Um texto muito conhecido que fala sobre isso está na carta de São Tiago, capítulo 2, versos 14 e 15 seguintes. De que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé deve vir acompanhada das obras concretas. E obra, quando nós vamos pesquisar o seu significado, está escrito que é o resultado de uma ação, o resultado de um trabalho. Assim nós podemos dizer que a fé age, que a fé trabalha. E o nosso Deus é um Deus de ação, um Deus de obras, um Deus de trabalho. O nosso Deus Criador que criou o céu, a terra, todo o universo, que nos criou. Mas Deus não é esse Deus que trabalha, esse Deus que realiza obras por somente ter criado a terra, o céu, o universo e nós. Mas em muitas outras passagens nas Sagradas Escrituras, nós vemos principalmente os salmistas glorificarem a Deus por Ele continuar fazendo obras extraordinárias. E o que é muito interessante também é o fato de a gente ter que assumir que até o mal, o diabo, o reino das trevas, tem suas obras. O mal não para de trabalhar. Ele realiza suas obras incansavelmente para nos destruir. 1 João capítulo 3, verso 8, na parte B do versículo, diz assim: eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. E em Efésios capítulo de número 5, verso 11, o apóstolo Paulo escreve assim: não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, obras das trevas, mas condenai-as abertamente, publicamente. E o apóstolo Paulo também escreve em Gálatas capítulo 5, verso 19 seguinte, que a carne tem suas obras. Então ele começa a descrevê-las como sendo elas fornicação, impureza, libertinagem, etc. Então o mal tem suas obras, o demônio tem, o reino das trevas tem. E a pergunta que fica é, por que que muitos de nós cristãos continuamos ainda dizendo ter fé, dizendo viver fé, dizendo ser pessoas de fé, mas essa fé muitas e muitas vezes não se concretiza em atos concretos. Nós temos a grande facilidade de praticar as obras más, como essas aqui que nós podemos ler em Gálatas capítulo 5, verso 19 seguinte. Mas o Senhor nos chama a uma renúncia dessas obras. Isaías capítulo 1, verso 16 diz assim: tirai vossas más ações ou más obras de diante dos meus olhos. Em contrapartida, nós temos um chamado de Deus para praticarmos as boas ações, as boas obras. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 16, Jesus diz assim: assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. E em Efésios capítulo de número 2, verso 10 diz assim: somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. E nós estando servindo a Deus na igreja de uma forma geral, já estamos assim fazendo a obra de Deus nessa terra. Mas a igreja, de modo específico, fala sobre 14 obras que nós podemos executar. São elas as obras de misericórdia corporais,
Primeiro, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. E também as obras de misericórdia espirituais, ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas de nosso próximo e rezar a Deus por vivos e defuntos. Por fim, eu digo que as nossas obras resultarão em recompensas e nós seremos julgados pelas nossas obras. Mas muitos podem dizer, não, a salvação é algo gratuito. Jesus nos deu gratuitamente a salvação, isso é verdade. E o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo de número 2, verso 8 assim: porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Versículo 9, não provém das obras, para que ninguém se glorie. É claro que nós não podemos fazer nada para sermos merecedores, porque o Senhor foi quem nos justificou, Ele que nos deu a graça de entrarmos no céu. Mas depois de nós termos esse ato de fé, de aderir ao Senhor Jesus, a nossa fé, como nós lemos, precisa se concretizar em obras. Então, fé e obras estão diretamente ligadas. E se a fé não for ligada a obras, a nossa fé no último dia será vazia. Nós pulamos lá para o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 12, onde o apóstolo João escreve assim: vi os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono. Abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. As nossas obras darão testemunho de nossa fé naquele dia. Eu encerro com o texto que está em Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13, que diz assim: eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras o seguem. Que eu e você possamos ser pessoas de fé, mas que tenhamos uma fé que se traduz em obras. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.